creio que será de todo útil, pertinente, nós tentarmos perceber os sentimentos de Jesus e o significado da morte de Jesus a partir de 7 palavras, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Que pedagogia é esta? E o que é que diz? O que é que dizem estas palavras da atitude do projeto salvífico de Jesus? Certamente essas palavras que estão reunidas em 7, que é um número muito bíblico, não é? O 7, pleno, e foi por isso que elas foram recolhidas assim. Portanto, a tradição recolheu essas 7 palavras como sendo palavras de facto que têm um significado particular. Primeiro porque são as últimas horas de Jesus, os últimos momentos de Jesus. E depois porque, para aqueles que escutam ou que leem, que acompanham os passos de Jesus, chegamos a um ponto em que verificamos que estas palavras são também para nós. E são sobretudo para nós. São para Deus, são orações, grande parte delas são orações, feitas ao Pai, mas obviamente que Ele está a olhar para nós. Não é? E, portanto, nós devemos estar a olhar para Ele, não devemos perder nunca essa postura. No dia em que a perdermos, as palavras também perdem o seu vigor. E são palavras muito vigorosas e belas. E penso que foi por isso que a tradição as foi recolhendo, reuniu-as em 7, para de facto terem esse forte significado e nos implicarem a nós, que penso que é o ponto principal. E agradecemos muito ao Dom António Couto esta análise, esta reflexão em torno destas orações de Jesus, nessas horas finais, e fazemos a partir aqui da Casa Episcopal de Lamego, onde nos encontramos a gravar, e por isso também muito obrigado por nos acolher no programa Eclésia, enfim, recordando até colaborações com mais frequência noutras ocasiões, assim era possível. Partimos então para este itinerário, com quem nos está a ver e ouvir também, olhando essa primeira expressão, acredito que em torno da palavra perdão. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que atitude é esta de Jesus? O que está aqui a ser dito? É uma oração, porque ela é dirigida ao Pai. Ele não apenas perdoa, ele está a pedir a Deus, ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pronto, se Ele está a olhar para nós, como quem diz, não sabemos efetivamente o que fazemos, não é só para eles, isto é para aqueles soldados que estavam a fazer-lhe o que lhe fizeram, mas é também para nós, porque nós hoje percebemos perfeitamente que estamos implicados naquele ritual do assassínio de Jesus, não é? Da morte de Jesus. E por outro lado, ele não se desvincula do Pai. Curiosamente, Jesus é o primeiro a reagir à sua própria crucifixão. É ele o primeiro que reage, não somos nós, não é o povo que lá estava, não são os militares, é ele o primeiro que reage. E a primeira reação não deixa de ser interessante, que é esta: Pai. Portanto, ele não perde, nesse momento de dor e de tormento, de angústia, um momento aflitivo, não perde a sua vinculação ao Pai. Portanto, a primeira palavra é Pai, é importante esta ligação ao Pai, e a segunda é pedir ao Pai que nos perdoe a nós. Portanto, são duas coisas muito interessantes. Na sua crucifixão, ele não se desvincula do Pai, nem se desvincula de nós. Podia ser exatamente, podia desvincular-se do Pai, como quem diz, abandonou-me, fui abandonado por ele, e em segundo lugar, ou até em primeiro, de nós, porque estamos a fazer-lhe aquelas maldades, não é? E, portanto, o interessante aqui é que ele continua a olhar para o Pai e olha para nós de uma maneira, como quem diz, que o perdão desça sobre estes malfeitores que não sabem bem o que estão a fazer, mas estão, de certa maneira, a cumprir a Escritura sem o saber. É necessário compreender o perdão para compreender a cruz? É decisivo compreender o perdão e compreender toda aquela caminhada de se cumprir toda a Escritura. De certa maneira, nestas palavras que nós vamos vendo, e esta é a primeira que estamos a analisar, nestas palavras é toda a Escritura que chega ao seu termo, não é o seu termo de ser um ponto final, parágrafo, mas é cumprir toda a Escritura, levar lá a cumprimento, a pleno cumprimento, tudo aquilo que vem já de muito longe, e por isso estas orações que Jesus faz na cruz, muitas vezes são citações de salmos, aparece lá, são orações do povo de Deus, não é? Há muito conhecidas e que Jesus também conhecia muito bem, e portanto quando as reza, ele sabe perfeitamente o que está a dizer, mas dá-lhe sempre um tom muito particular. Aqui,
Não sei se há alguma questão que queiras pôr concretamente. Sim, concretamente eu gostava também de ouvir sobre o que é que está em causa com o perdão. É uma dinâmica do passado, é olhar para o passado e pedir perdão por algo que aconteceu, ou é um projeto de futuro, é uma decisão para aquilo para toda a vida? Uma oração. E toda a oração, evidentemente, que vincula aquilo que está para trás, mas abre um campo novo para aquilo que vai para a frente. É uma atitude. Que vem para a frente. E, portanto, não podemos dizer que aquilo tem a ver só com aquele momento e, portanto, neste caso, nem nós estaríamos hoje aqui a falar disto, porque era só para aquela altura, não tinha nada já a ver connosco. Tem a ver com todo o passado, que chega ali àquele ponto, e o passado não está isolado daquele ponto, e tem a ver, efetivamente, também com o futuro, comigo e contigo, e com aqueles todos que hoje nos estão a ver e ouvir. Também é para vós, é para nós, é para todos nós, estamos lá todos metidos. E é curioso que Jesus acaba de reagir na cruz pela primeira vez, e ele é o primeiro a reagir, e pronto, vincula-se ao Pai, como já disse, e vincula-se a nós, pedindo ao Pai que nos perdoe. E, de certa maneira, nós podemos verificar logo isto, a seguir. Porque logo a seguir, o evangelista vem dizer que tinha ocorrido uma multidão para ver aquele espetáculo. O texto aqui é de Lucas, que estamos a dizer. E Lucas diz mesmo que a multidão acorreu para ver aquele espetáculo de um crucificado, ou de mais, porque eram pelo menos 3, nessa altura, não é? Como diz o relato dos evangelhos. E, portanto, o povo acorre para ver um espetáculo. Curiosamente, depois disso, logo a seguir diz, que as multidões passavam debaixo da cruz, já Jesus estava morto, poucos versículos depois desta frase que nós estamos a ver, em que ele pediu ao Pai que nos perdoe, não é? As multidões passavam debaixo da cruz e batiam no peito. Batiam no peito, regressavam, estavam de regresso e batiam no peito, como quem diz, não é preciso muitas palavras, como quem diz, eu sou culpado, nós somos culpados. Portanto, a culpa não está nele, a culpa está em mim, a culpa está em nós. Portanto, é a verificação de que esta vinculação ao Pai e a vinculação a nós, de facto, até ganha o seu resultado, porque somos nós logo a reconhecer. E, portanto, nós estamos todos, convém precisar também nós estamos todos depois deste gesto de perdão de Jesus. Nós hoje que estamos aqui, nós estamos depois de um ato de perdão. E devemos reconhecê-lo. Infelizmente, as circunstâncias do nosso mundo mostram que, por causa da inexistência do perdão, há conflitos, há discórdias que permanecem, seja entre vizinhos, seja entre povos e entre nações, até na terra de Jesus, não é? É de facto essa ausência do perdão que está em causa. Desmond Tutu dizia: não há paz sem perdão. O perdão é sempre fundamental e é uma das palavras que se ouve mais, não é por acaso, que se ouve mais ao longo da Escritura. E, de facto, o perdão é uma das chaves da leitura importantíssimas para mim, para o que se passa em mim. Eu também devo ser capaz de me perdoar a mim mesmo e de aceitar os meus limites, os meus fracassos. Todos somos finitos e somos limitados, mas às vezes não aceitamos, não é? Não aceitamos isto. Começamos por não aceitar a nós próprios, mas também não aceitamos os outros, não é? Porque este também tem isto, tem aquilo, e então, quando nós temos hoje à mão armas tão sofisticadas como aquelas que temos, pode acontecer que, efetivamente, quando nós não sabemos dizer a palavra perdão, dizê-la e fazê-la, não sabemos, então recorremos a todos os recursos que hoje a tecnologia nos oferece para darmos cabo daquele que é o meu inimigo, embora se calhar nem sei o rosto dele, porque hoje com a tecnologia a gente mata quem não conhece, é quem matar, não é? Portanto, isto hoje caímos num mundo inqualificável neste sentido, em que efetivamente, nos tempos antigos ainda, as guerras eram feitas tu a tu, não é? Em que a pessoa via os olhos do outro, não é? De certa maneira, e isso era muito importante. Hoje a gente não vê olhos de ninguém, não vê rostos. E, portanto, atiramos, sei lá, pode ser de milhares de quilómetros de distância, manda-se essas coisas modernas, um drone ou um míssil, ou seja o que for, e matamos, não sabemos bem quem, mas vamos matar, pode ser crianças, pode ser mulheres, pode ser soldados, mas é tudo seres humanos. Nós hoje caímos nesta estupidez, porque isto é uma estupidez, efetivamente. Nem é tanto que seja que nós tenhamos que recorrer a um gesto de perdão, temos que recorrer a um gesto de humanidade e de divindade,
Se é que nós ainda acreditamos em Deus e se é que acreditamos no ser humano. Penso que isto também está hoje muito esbatido, não é? Está muito esbatido na realidade e a gente não se apercebe disso. E acontece o que acontece. Mas o que digo, em termos de grandes guerras, acontece por vezes nas famílias. E aqui bem perto, dentro da casa, as coisas acontecem. E, portanto, aí temos que apelar muito à sensibilidade das pessoas. Não perdoar é não acreditar no ser humano, na sua opinião? É não acreditar no ser humano e, obviamente, não acreditar em Deus. Mas, digamos, a gente até pode perdoar sem acreditar em Deus. Não é? O perdão acho que é uma maneira de nós aprendermos que eu sou limitado, tu és limitado, ele é limitado, temos todos os nossos limites. E, por isso, devemos ser capazes de nos saber limar um bocadinho estas arestas que há entre nós e não levarmos isto demasiado a sério. Isto é, qualquer palavra que me dizem que eu não gosto, já levas, não é? Já levas a troca. Não temos de ser muito mais compreensivos. Falta-nos muito isto.